Gente, esse mês agora aconteceu um fato comigo que eu queria compartilhar com vocês. Aconteceu um fato muito marcante esse mês agora. Algo que me fez parar e pensar e refletir sobre a questão do comportamento humano, sobre a questão das relações pessoais entre a gente, interpessoais. Pensar o quanto que somos capazes de apontar o dedo para o outro, de julgar o outro, de condenar o outro, mas somos incapazes, não temos a capacidade de apontar o dedo para nós mesmos, não é? De julgar nós mesmos, de condenar nós mesmos. Temos essa incapacidade. Eu pensei muito e falei, não, vamos tentar discutir essa temática na palestra de hoje. Tentar mostrar que temos que ter essa capacidade de apontar o dedo para a gente mesmo. Eu cheguei na casa de um amigo junto com ele. E ele pegou a chave, botou na porta e abriu. Não é? Antes de entrar em casa, ele olhou para o chão e observou algo estranho. Aí falou, Bruno, algo estranho tem aqui na minha casa. Eu disse, o que foi? Ele falou, esse tapete que está aqui no chão não é meu. Esse tapete que está aqui não é meu. Meu tapete é novo. Eu acabei de comprar esse tapete. Esse tapete não é meu. Eu falei, cadê seu tapete? Da porta. Aí ele falou, não sei. Aí eu disse, então vamos à procura do tapete. E saímos pelo hall a procurar o tapete dele. Aí chegou assim no canto, na vizinha, lá estava o tapete. Novinho, novinho. Ele falou, Bruno, meu tapete é esse. Meu tapete é esse, recém-comprado, novinho. Eu disse, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, Bruno, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a vizinha trocou o tapete. A vizinha pegou o tapete novo que eu comprei, botou na porta dela, e o dela, que é velho, botou na minha. Eu falei, não é possível, será que foi isso mesmo? Ele disse, foi, Bruno. Tenho certeza. Aquela vizinha se acha. Aquela vizinha prepotente. Aquela vizinha orgulhosa, vaidosa. Xingou ela de todos os nomes. Eu fiquei até sem entender alguns nomes. Tudo que imaginava, ela foi xingada. Eu falei, calma, tenha um pouco de paciência. Tenha paciência. Vamos entrar em casa e lá a gente conversa sobre isso. Aí ele entrou, falou assim, Bruno, antes eu vou trocar os tapetes. Aí pegou o tapete dele, colocou lá, o da vizinha botou no lugar. Aí ele sentou, falou, Bruno, aquela vizinha realmente é muito orgulhosa. Ela fez aquilo com certeza para me perturbar, para me pirraçar. Ela sempre assim, no elevador, olha estranho para mim ela. Entro no elevador com ela me olha com um olhar estranho, de orgulho. Eu falei, olha, para resolver isso, pegue o interfone e ligue para o porteiro. Ligue para o porteiro e faça um registro da ocorrência disso. Aí assim foi feito. Ele ligou para o porteiro e aí contou tudo. Aquela vizinha chata, orgulhosa, prepotente, egoísta, xingou todos os nomes. Fez isso, isso e isso. Segundos depois, fica silencioso no interfone. Silencioso total. Ele só ouvindo o que o porteiro fará para ele. Silêncio. Eu percebi o olhar dele de vergonha. O semblante dele mudou de vergonha. Aí desligou o interfone e senta. Eu falo, rapaz, o que foi que aconteceu? O que foi? Ele falou, Bruno, o porteiro acaba de me dar um tapa. Eu falei, como assim? Ele falou, Bruno, o tapete que o porteiro falou, não foi nada disso que aconteceu. Eu disse, o que foi que aconteceu então? Ele falou assim, o porteiro disse que o zelador do prédio é novo. O zelador do prédio é novo. Ele limpa o hall do apartamento, do prédio, e esquece de quem é o tapete. E aí pega os tapetes sem querer e troca de um lugar para o outro. Eu falei assim para ele, mas rapaz, e você xingou a vizinha toda? A vizinha não fez nada. Ele falou, Bruno, realmente, eu estou aqui envergonhado com isso. Eu estou aqui extremamente envergonhado. Eu falei, e assim é mesmo. Não é? Nós temos, gente, essa capacidade de julgar o outro, de condenar o outro, de criticar o outro, sempre pensar de forma negativa, sendo que o principal vilão da história, quem é? Nós mesmos. Né? O principal vilão da história é a gente. Nada daquilo aconteceu. A vizinha não era orgulhosa, não era vaidosa, não era nada. Ele reconheceu que o problema era ele. Ele é que era o problema. Não é? E Freud, todos conhecem Freud, ele tem uma frase fantástica. Ele fala assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. De novo, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Entenderam? O que isso quer dizer? Quando a pessoa chega para você para falar mal de alguém, está falando de quem? De si próprio.
Isso é a base da psicanálise, é a base. Não é? Quando alguém fala para você mal de alguém, está deixando aflorar sua essência. Isso é fato, gente. Isso é fato. Na verdade, é um espelho. É um espelho. Não é? Então, aquele amigo meu, falando que a vizinha era orgulhosa, vaidosa, prepotente, botou para fora a sua essência. Botou para fora quem ele era. Quem ele era. Isso é o fato, gente. Então, quando alguém chegar para você para falar mal de alguém, observe ela. Né? Na verdade, ali está botando para fora quem ela é verdadeiramente. A sua essência colocada para fora. Isso é o fato, segundo Freud. E Confúcio, um outro filósofo chinês, ele fala nessa linha algo também. Nessa linha, ele segue essa linha. E fala uma coisa. Ele fala, quando você estiver observando alguém, observe o que ele tem de positivo. Pense o que aquela pessoa tem de positivo. Observe aquela pessoa. Ao observar isso, a questão positiva, tente copiar aquele comportamento. Copie o comportamento para tentar se igualar àquela pessoa. Mas quando observar alguém com comportamento negativo, quando observar alguém com comportamento negativo, você não deve julgar. Você deve olhar para si próprio e perceber se você mesmo não tem esse problema. Então não é para julgar. Antes de apontar para alguém, eu observo se aquele problema que a pessoa manifesta, aquele comportamento, eu também não faço isso da mesma forma. Certamente sim. Certamente sim. Eu estava conversando com os amigos, professores, na faculdade. E aí ele falou, Bruno, eu vou domingo passado para a manifestação contra a corrupção. Eu falei, ótimo, vá mesmo. Precisamos ir lá lutar contra a corrupção. Vá. Aí ele contou como é que ia fazer, como é que não ia, que ia se pintar todo. Ótimo. Nesse mesmo contexto, chega uma professora. Aí fala assim, gente, até quando eu posso declarar o imposto de renda? Aí eu falei, pode ser até 30 de abril, não é isso? 30 de abril é o último dia. Aí nesse contexto lá, conversando, a professora saiu, ficou eu e ele. Aí ele falou, Bruno, ainda bem que ela me lembrou o dia de declarar o imposto de renda, que eu tinha esquecido. E no ano passado, eu paguei muito caro o imposto. Paguei um imposto caríssimo. E esse ano eu vou ter que arranjar alguma forma de diminuir essa despesa do imposto. Eu falei assim, você vai fazer o quê? Ele disse assim, ó, eu vou tentar achar pessoas próximas a mim, né, para que eu possa conseguir atestado médico falso, certo? Para que eu possa conseguir pessoas, filhos que não existem, para diminuir meu imposto. E além disso, eu vou tentar conseguir fazer a declaração de que eu moro de aluguel. Ele mora em casa própria. Eu falei, mas rapaz, você não disse para mim que domingo você vai se manifestar contra a corrupção? Aí ele falou assim, olhou para mim, ficou assim sério. Você acabou de dizer para mim isso? E você está fazendo o que agora? Ele olhou para mim e não falou nada. Aí eu falei assim, você está sendo corrupto. Está sendo corrupto igual aos políticos. Como é que você vai lá brigar contra a corrupção se você é corrupto também? Ele pensou assim e falou, Bruno, você realmente me deu um tapa agora de voz de pelica. Não vou mais. Não vou. E não foi. Não foi mais. Ele não foi. Hipocrisia, gente. Né? Ele vai lá manifestar contra a corrupção, brigar com o político lá contra o corrupto, e ele é corrupto da mesma forma. O que adianta isso? E não se enganem, a maioria de nós somos assim. Isso é um caso à parte. Mas, por exemplo, quem bota o carro em vaga de idoso, né? Quem faz carteira de estudante falsa, né? São coisas mínimas do dia a dia que também mostram corrupção. E que não adianta eu ir lá brigar, sendo que eu sou corrupto também. Aí que está a grande questão. Então, bora pensar, antes de julgar alguém, analise, como fala Confúcio. Analise se não está em mim um problema. Como fala Freud, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso é fato. Isso é fato. Vocês conhecem Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa? Ela fala também algo fantástico. Ela diz uma coisa assim fantástica. Ela estava numa entrevista na rádio, isso há muito tempo, né? E aí ela disse assim, um entrevistador perguntou a ela, Madre, o que é que temos que fazer para mudar o planeta? Ela olhou para ele e falou assim, meu filho, o que é que você acha que temos que fazer? Aí ele pensou e falou assim, não sei. Eu estou lhe perguntando.
Ela falou: apenas duas coisas. Duas coisas temos que fazer para acabar com todos os problemas do mundo, do universo. Aí ele falou: madre, diga então, diga o que é para poder divulgar isso para o planeta todo. Ela falou: apenas duas coisas tem que mudar: eu e você. É isso. Né? Para acabar com tudo, gente, tudo isso, duas pessoas precisam mudar apenas. Eu e você, a gente, todo mundo, as pessoas. Se as pessoas mudarem, melhorarem, buscarem o seu aprimoramento moral, vai tudo melhorar. Né? Estão observando aí que o universo, o planeta, está quase se preparando para a terceira guerra. Né? Tem vários locais aí em guerra já, né? Em guerra total. E por que isso, gente? Né? Questão de intolerância, né? Orgulho, vaidade, prepotência, é só isso. Se a gente parar para pensar e refletir sobre isso tudo, eu começo a modificar os aspectos todos, a modificar tudo. E aí fica melhor para viver, né? Fica melhor para viver. Se nós mudarmos, vai melhorar tudo, vai acabar tudo isso. Porque o grande problema somos nós. Não adianta culpar o outro, não adianta apontar o dedo para o outro, criticar o outro, falar mal do outro. O que eu recebo de gente chegando para mim, falar: ah, Bruno, tal pessoa é assim, assim, assim. Fala mal, assim, isso e isso. Eu fico olhando assim, observando: poxa, está falando de si mesmo. Sem nem perceber, deixa aflorar a sua essência, quem a pessoa é. Agora, quando você fala bem, eu afloro o quê, gente? A minha essência é positiva. Né? Quando eu falo bem de alguém, aí eu deixo aflorar a minha essência. Então evitem isso, não vale a pena. É energia negativa sendo atraída. É energia negativa. Claro, temos que saber que temos limitações. Limitações. Sexta-feira passada eu fui fazer o exame preventivo de pressão, tudo isso, lá na faculdade. E aí preenchi todo o formulário. E no final tinha assim, ó, escrito: você tem alguma deficiência? Assim, interrogação. Aí embaixo: sim, não, se sim, quais? Aí eu pensei assim: deficiência? Eu tenho várias. Eu tenho várias deficiências. Se fosse física, mas deficiência eu tenho várias. Coloquei lá, ó, sim, escrevi várias. Eu conhecia a médica, escrevi várias. Aí pronto, foi para lá, para a sala da médica, ela me chama: Bruno, vem cá. Eu falei: o que foi? Ela disse: olhe para aqui, várias deficiências? Eu não entendi. Eu falei: doutora, se fosse deficiências físicas, tudo bem. Mas deficiências, eu tenho várias deficiências, inúmeras. Quem é perfeito, gente? Ninguém. Então tente trocar isso, bote deficiências físicas, fica mais coerente. Ela falou: vou pensar nisso. Mas é exatamente assim. É exatamente assim. Temos que reconhecer que temos deficiências. Eu fui com meus alunos uma vez para uma aula no zoológico. A gente foi analisar o comportamento animal para poder relacionar isso com o humano. No zoológico aqui em Salvador. E aí, eles estavam lá vendo a águia. A águia. Foto da águia, tudo da águia. De repente, eles estavam lá tão empolgados com a águia, chega um pavão. Um pavão se aproxima e fica passando ali entre os alunos. Ninguém dá atenção ao pavão, só para a águia. Só para a águia. Eu sentei e fiquei observando isso. De repente, esse pavão para e abre as penas. Quando abre as penas, o que fazem agora? Param de olhar para a águia e passam a olhar para quem? Para o pavão. Todo mundo largou a águia e pavão, foto do pavão, tudo do pavão. E observando aquilo, eu falei assim: gente, o pavão é cheio de limitações. O pavão não voa, o pavão não canta, o pavão é inofensivo, é domesticado. A águia não. A águia voa, canta, é agressiva, não domestica. Eu pensando mais sobre isso. Aí pensei assim: fosse para escolher uma ave, escolheria qual? Uma águia ou um pavão? Né? Eu penso que nós temos que botar para fora a nossa essência do pavão. Por que do pavão? Somos limitados. Todos nós temos limitações, todos. Né? Mas temos algo interno, como a pena do pavão, interno, na essência, que é fantástico. Nós temos uma essência perfeita como o pavão, temos limitações,
temos, como pavão também, mas temos algo fantástico interno, muito bem, muito bom, não é? Só que essa essência nossa, gente, está o quê? Contaminada. Essa essência nossa está contaminada. Está contaminada com 3 coisas: vaidade, orgulho e egoísmo. Não é? 3 vírus contaminaram a gente: a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Se eu começar a pensar sobre isso e refletir que eu posso descontaminar minha essência desses vírus, vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Né? Então pensem sobre isso. Pensem o quanto que sua essência está contaminada. Né? Confúcio fala também, ele fala que existe aquela pessoa que é ser humano e aquela pessoa que é homo sapiens. Ser humano e homo sapiens. Qual a diferença? Ser humano, segundo a definição do dicionário, é aquela pessoa que se preocupa com tudo e com todos. Se preocupa com tudo. Preocupação universal com tudo. Não se preocupa apenas com o próximo, mais próximo. Se preocupa com tudo. Certo? Já o homo sapiens é aquela pessoa que vive instintivamente, por instinto apenas, perto dos animais. Perto dos animais. Ele fala que existem pessoas que são assim, apenas seres humanos e homo sapiens, e outros que são apenas homo sapiens. Isso vale a pena pensar, não é? Porque estamos vivendo um momento no planeta de modificação, não no planeta, nosso. Não é? Temos que pensar sempre nossa modificação, nossa transformação. O momento é agora, o momento é hoje. Não posso deixar para depois, não posso procrastinar esse problema, não é? Esse fato. Se eu penso nesse sentido, eu começo a pensar sobre isso. Pensar que eu posso buscar cada vez mais a minha modificação, minha transformação. E é assim que tem que ser. Vocês, por exemplo, são seres humanos ou são homo sapiens? Temos que buscar ser os dois, seres humanos e homo sapiens. Né? Se eu penso em viver apenas como sendo homo sapiens, aí está errado. Alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Então somos assim. Somos pessoas vaidosas, orgulhosas, egoístas. Não é? Claro que existem aquelas pessoas que vêm para cá para tentar nos mostrar a verdadeira essência de ser humano. Vários filósofos, vários religiosos passaram por aqui com esse propósito. Não é? Mas nós não conseguimos ainda se igualar a eles, nos igualar a eles. Não é? Mas temos que buscar isso. Temos que buscar cada vez mais essa essência de ser humano. E a partir daí, buscar nossa excelência moral e excelência espiritual. Lógico que demora isso. Mas às vezes requer algum tempo de reflexão, ensinamento, de vários fatores. Mas o fato é esse. O fato é exatamente esse. Então pensem sobre isso. Pensem o quanto que eu posso modificar a minha essência, transformar a minha essência e garantir a minha essência moral. Ok? Outro fato importante é que Confúcio, quando falou isso, que somos seres humanos, homo sapiens, eu fico observando. Né? Às vezes, a gente está no ambiente, no local, enfim, e a gente observa as pessoas, fica observando o quanto que temos enraizado ainda no coração, na mente, essa questão do orgulho e da vaidade. Esse vírus que contamina a gente. Né? Temos que tentar cada vez mais tirar esse fato, esse vírus, esses vírus da nossa essência e viver como um pavão, cheio de limitações, reconhecer que somos limitados, que temos problemas, cheio, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que temos uma essência fantástica interna, a essência de ser humano. Quando reconhecermos que essa essência nossa é boa, é fantástica, aí tudo acontece. A questão, gente, é que a gente fica procrastinando. Eu falei com vocês isso uma vez. Não é? A gente fica procrastinando as coisas. O que é procrastinar? Deixar para lá, para depois, empurrar com a barriga. A gente fica procrastinando a nossa evolução, nosso comportamento melhor. Deixa para lá, depois resolvo isso. Faço depois isso. Enfim, não é? E o tempo vai passando o tempo cada vez mais. E quando observa, quando chega lá, o tempo passou. O tempo acabou, não é? Eu não vou ter mais tempo de fazer aquilo que eu queria fazer. Não é? Então, antes de apontar para o outro,
Aponte para si. Aponte para si. Tente a fazer esse exercício. Certo? Quando a gente conseguir essa mudança, transformação, o universo melhora. A energia melhora. E aí o planeta também evolui nesse fato. Não é? Eu estava em casa outro dia e aí chegou uma multa de trânsito para mim. Embaixo da porta. Eu observei a multa, passou a faixa sem sinalizar. Tudo bem, eu mereço a multa. Não é? Aí eu estava olhando essa multa, mesma hora o porteiro bate na porta, me entrega outra multa, 2. Aí eu pego a outra e fala, transitar em área de ônibus. Aquela faixa de ônibus, exclusiva de ônibus. 2. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi o quê? Vou justificar a multa. Vou escrever aí para o Detran, justificando a multa, que aquilo não aconteceu. Mas logo em paralelo a isso, a consciência vem. A consciência vem e fala assim, Bruno, cadê a sua evolução moral? Que você tanto fala, cadê isso? Assuma sua multa. Assuma suas 2 multas. O que foi que eu tive que fazer? Assumir as 2 multas. Né? Então a gente sempre pensa em alguma forma de corromper, de driblar o sistema, né? De ser corrupto. Sempre pensa assim. Né? Mas se a gente para analisar o perfil do que é melhor, a gente aí vê, não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque a minha ética moral, né, que eu tanto prego, não diz isso. Então, vamos pensar que nesse momento, a gente está buscando a excelência moral, espiritual. E se eu não conseguir fazer isso, né, se eu não conseguir fazer isso, eu estou procrastinando. Então, eu preciso refletir até que ponto está minha evolução moral. Né? A partir desse princípio, eu aí consigo me transformar e fazer aquilo que Madre Teresa falou. Aquilo que Madre Teresa falou. 2 coisas têm que mudar para que tudo mude no planeta. Apenas 2 coisas. Eu e você. Claro que os problemas existem. O problema existe. Mas temos que ter, gente, desenvolver a equanimidade. Equanimidade é uma palavra pouco usada, certo? Mas que ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que o problema bom e ruim, ambos passam. Se você passa por um momento bom, vai passar isso, vai acabar isso em algum momento. Não se apegue ao momento bom. Se eu passo por um momento ruim, vai passar também. Tudo passa. A gente vive de quê? De momentos. De momentos. Curtos momentos. Momentos de felicidade e de quê também? De alegria. Mas que ambos os momentos passam. Ambos passam. Então, se eu me apego a um momento feliz, fico ali apegado a um momento feliz, ele vai passar. E aí depois eu vou ficar frustrado, infeliz. Né? Se eu me apego a um momento ruim, vou ficar apegado àquilo ali sempre, não vai acabar nunca o problema. Sempre amplifica o problema. Então, eu tenho que ter essa noção de que tanto o momento feliz passa e outros virão, assim como o momento triste passa e outros virão também. Se eu conseguir ser equânime, eu vou conseguir viver mais em paz, mais feliz. E uma coisa, gente, que emperra a nossa evolução e dificulta muito é a questão do perdão. Aquela pessoa que a gente apontou, que a gente falou mal, criticou, falou por trás. Não é? Você acha que isso é positivo? Claro que não. Claro que não. Então, falar mal de alguém, falar por trás de alguém, isso mostra imaturidade emocional, espiritual também. Então, eu preciso antes, se eu quero falar mal de alguém, chame ela e fale na cara dela, na frente dela. Olha, eu acho isso, isso e isso. Eu penso de você isso, isso e isso. É mais sensato. Não é? A pessoa vai sentir um pouco mal, não é? Mas é muito melhor do que você falar por trás. Você pensar em falar por trás da pessoa. Então, chame ela e fale isso, isso, isso. Muitos alunos chegam para mim e falam mal dos outros. Ah, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Falei, calma. Calma. Pense se você também não tem isso. Pense se você não é assim também. Certamente sim. Se não for naquele problema, é outro parecido. Não é? E somos assim, gente. Somos assim. Então evitem apontar para o outro, criticar o outro, falar mal do outro por trás.
tiver que fazer isso, olhe para si antes. Pense aí agora, nesse momento. Pense aí. Alguém que você tenha criticado, falado mal, apontado o dedo. Pense nessa pessoa agora. Será que não é mais coerente chamar ela para conversar? Será que não é mais sensato chamar ela e falar na frente dela o que você sente? É mais inteligente. É muito mais inteligente fazer isso. É muito mais inteligente. Por isso, feche os olhos aí agora. Feche os olhos. Feche os olhos. E pense aí nessa pessoa. Que você apontou o dedo. Que você criticou. Que você crucificou. Pense aí. Perceba se não é mais prudente chamar essa pessoa próximo e dizer o que você sente. De forma educada, caridosa, buscando a paz. Sem nenhuma palavra de baixo calão, nada disso. Que você fale o que você sinta, que você bote para fora o sentimento. Nesse mesmo contexto agora, pense em uma palavra poderosa. Uma palavra assim muito forte. Uma palavra positiva. Forte. Pode ser paz, coragem, alegria, enfim, uma palavra bem forte. Uma palavra com força. E aproveitando esse clima agora, se levantem e passe essa palavra que você pensou para o próximo. E dê um abraço. Podem ficar em pé. Podem ficar em pé. Gente, continuem agora com o pensamento na pessoa que vocês pensaram. Continue pensando nessa pessoa. Vou colocar uma música agora, a gente vai cantar juntos e vocês pensando nessa pessoa. Qualquer pessoa que vocês tenham criticado. Pode ser um parente, um amigo, o patrão, enfim, quem seja. Mantenham na tela mental a imagem dessa pessoa. Se não tiver a pessoa, tudo bem. Pode aumentar seu amigo. Mas tente manter na sua tela mental a imagem dessa pessoa que você, de certa forma, criticou, apontou o dedo. E observem se vocês também não têm esse problema. Se vocês não agem da mesma forma que essa pessoa agiu. Cantem juntos. Botem pra fora esse sentimento. Olha o que essa música fala. Eu preciso te falar. Falar, conversar. O objetivo é esse. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. O objetivo é esse, conversar. Pra sentar e conversar. Depois andar de contra o vento, com leveza. Depois andar de encontro sem ao problemas vento. nenhum. Fazendo isso, fico mais leve, mais em paz. Eu preciso respirar. Todos nós respiramos juntos. O ar é um só. O sol é o mesmo para todos. O mesmo sol é um sol para todos. Estamos juntos no mesmo planeta. Para que essa briga, essa guerra toda? Para que tudo isso? Vamos conversar mais. Falar mais de amor pro próximo. Ao invés de ficar criticando, apontando o dedo. Já não dá mais pra viver assim não dá. O sentimento sem sentido. Viver assim não dá mais. Eu preciso descobrir a emoção, estarmos juntos. A emoção de estar contigo. Estarmos juntos. Busque a emoção disso. O sol amanhecer e nascer junto com o sol.
em nascer junto com o sol, como o dia de hoje, e domingo, o dia é hoje para isso. Juntos, faz de conta. Ainda é cedo, dá tempo ainda, gente, da transformação. Faz de conta do coração. Dá tempo, ainda está cedo ainda. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para pedir desculpa, para pedir que perdoe. Nunca é tarde para isso. Faz de conta e deixar. Perfeito. Gente, bom dia, até a próxima.